Pessoal, continuando a nossa aula, agora eu vou falar sobre a instrução CMP. Eu preciso falar dessa instrução antes da gente começar a desenvolver mais alguns programas, porque essa instrução CMP, ela sempre vai andar casada com JZ, JNZ, JS, JNS, JO e JNO, tá? Então, já vão assumindo isso. Sempre que eu tiver a intenção de usar uma instrução de desvio condicional, ou seja, essas 6 instruções que eu acabei de comentar com vocês, então nesse caso, provavelmente eu vou estar usando junto uma instrução do tipo CMP, uma instrução de comparação. Tá? Como essa instrução funciona? Pessoal, a instrução de CMP, ou seja, a instrução de comparação, ela compara o conteúdo do registrador AX com outro valor, tá certo? Onde esse valor a ser comparado pode estar armazenado? Pessoal, o valor que vai ser comparado com o registrador AX, ele pode ser um valor que você coloca imediatamente após a instrução CMP. Por exemplo, olha aqui, ó, CMP 30. O que eu estou querendo dizer, pessoal, com essa instrução? Com essa instrução, gente, eu estou querendo que a CPU compare o conteúdo do registrador AX, lembra, é sempre o AX, com esse valor que vem logo na sequência, que é 30. Tá certo? Olha no segundo exemplo, CMP-BX. O que é que essa instrução vai fazer, pessoal? Ela vai comparar o conteúdo do registrador AX, claro, né, o AX é a base de tudo, só que agora com o registrador BX. Tá certo? Última possibilidade, CMP @10. E agora? O AX ele vai ser comparado com quem? Notem, olha, a gente já falou sobre isso. Apareceu um arroba, né? E arroba significa que eu estou falando de um endereço de memória. Então, CMP @10 significa que o AX vai ser comparado, olha aqui, com o valor guardado no endereço 10 da memória. Tá certo? Então, só para deixar claro, eu não estou comparando AX com 10. Eu estou comparando AX, nesse exemplo, com o valor que está guardado no endereço 10 da memória. Ok? Resumindo, pessoal, eu posso comparar o AX com um valor específico, eu posso comparar o AX com o que está guardado em um registrador, e eu posso comparar o AX com um valor guardado na memória. Certo? Então essas são as 3 possibilidades que eu tenho com a comparação. Voltando aqui, olha, mais para o início desse pequeno texto, tem algo muito importante. A instrução de comparação, ela equivale a uma conta de subtração. Como assim, gente? Quando você faz uma comparação, implicitamente, você está fazendo uma subtração. Por exemplo, quando eu faço CMP 30, essa comparação é feita pela CPU na forma de uma subtração. Como assim? Comparar o AX com 30 significa que a CPU vai fazer... Deixa eu mudar a cor para não... Significa que a CPU vai fazer uma operação de subtração de, mudando aqui a cor, AX menos 30. Certo? Então, CMP 30 significa o AX vai fazer uma operação de subtração que é... perdão, eu falei errado, me desculpe. CMP 30 significa que a CPU vai fazer uma operação de subtração onde de AX você vai tirar o valor 30. Tá certo? CMP BX equivale a uma operação onde a gente vai estar fazendo AX menos BX. Tá certo? Um detalhe importante. Eu fiz uma operação de subtração.
Mas e aí, o resultado dessa operação ele vai ser guardado em algum lugar? Ele vai ser guardado no AX? Pessoal, a resposta é não. Quando você faz uma operação de comparação, embora seja feita uma subtração, essa operação ela tem um resultado que não é guardado em lugar nenhum. Tá certo? A única coisa que acontece depois que essa operação de comparação é feita é uma possível mudança ou não nos flags S e Z. Como assim? Por exemplo, eu fiz um CMP 30, ou seja, eu comparei o conteúdo de AX com 30, ou seja, eu fiz AX menos 30. O resultado vai ser guardado? Não, não vai. Tá, mas e aí? Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, pessoal. Se no AX tem 30, então 30 menos 30 é zero, não é isso? E se essa operação deu zero, esse flag Z ele vai ser colocado em 1. Não é isso que a gente estudou? Correto? Ou então, suponha o seguinte, no AX eu tenho 40, tá certo? Se no AX eu tenho 40, CMP30 vai fazer que operação? No final das contas vai ser 40 menos 30. E 40 menos 30 dá zero? Não, não dá zero. 40 menos 30 dá um valor maior do que zero. Portanto, nesse caso, o flag Z ele vai permanecer zerado, correto? Porque a última operação não deu zero. Da mesma forma, o flag S vai continuar zerado. Por quê? Porque a última operação não deu um número negativo. Agora, pessoal, pensa na seguinte situação. Vamos imaginar que no AX, nesse momento, eu tenho 20. Aí, então, quando eu fizer CMP 30, o que é que vai acontecer? A operação, de fato, a ser realizada vai ser AX menos 30, ou seja, nesse exemplo, 20 menos 30, o que gera um número negativo. Tá, se essa minha operação gerou um número negativo e esse valor não vai ser guardado em lugar nenhum, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o flag de sinal vai ser colocado em 1. Por quê? Porque a conta deu um número negativo. E se a conta deu um número negativo, o flag S é colocado em 1. Por sua vez, conta que dê número negativo não muda o valor do flag Z, né? Nesse caso, o flag Z vai manter o valor 0 que ele tinha, tá certo? Ok, pessoal? Entendido? Agora eu vou dar uma última pausa nesse vídeo e a partir desse momento a gente vai passar a fazer algumas experienciazinhas com o nosso simulador na prática, tá? Até daqui a pouco.